Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan. Hoje, à minha frente, Mariá. Então, aqui, câmera diferente. Estamos cada um com a sua aqui hoje. Esse formato é bem exclusivo do tópico que a gente vai falar hoje. Esse formato é um formato reduzido, né? Mais uma vez, a gente está reduzindo cada vez mais o formato, porque estamos em época de fim de ano, então automaticamente a gente vai reduzindo para ficar cada vez... Depois enche. Depois enche de novo, e convidado e tudo mais, mas agora a gente vai num modelo mais reduzido. Então, portanto, vocês vão ver a gente debatendo aqui, porque o assunto de hoje, se você já não viu os últimos episódios, você volta lá e vê que a gente falou que a gente vai falar sobre agenda regulatória. E esse é um tema bem bacana, é um tema que inclusive a gente falou no ano passado, deu bastante visualização, deu muita interação na época que a gente lançou. Provavelmente ao longo do ano as pessoas foram assistindo também. E aí a gente resolveu refazer ele, fazer novamente pela terceira vez. Então, o primeiro ano que a gente fez a agenda regulatória, a gente trouxe o Rafael da Anvisa e a gente discutiu com o Rafa e foi muito bacana. Foi o nosso primeiro episódio, inclusive, da nossa primeira cast série quando a gente foi visitar a Anvisa. E foi ali que a gente, então, deu a devida importância de precisamos sempre fazer um episódio sobre agenda regulatória, com o objetivo de contar para vocês como vai ser o ano, quais são os princípios, quais as expectativas, o que vai ser trabalhado, o que não vai ser trabalhado, para você que trabalha na área já poder se preparar e poder tentar ficar mais inteirado do que vai acontecer ao longo do ano e tentar se atualizar ou discutir ou debater quando tem propostas públicas e tudo mais. Então, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho da agenda regulatória. Hoje a gente vai falar um pouquinho como é que a agenda foi construída também, um pouquinho dos números delas, dos números finais, e depois a gente vai entrar nos temas. No ano passado, quando nós gravamos esse episódio, a gente chegou a olhar todos os temas, a gente foi olhando áreas que não está diretamente ligada com medicamentos. Então a gente falou sobre agro, a gente falou sobre cosmético, a gente falou sobre várias áreas. E esse ano, dado que tem muito tema, e a gente vai mostrar para vocês, tem grandes grupos, mas surgiram muitos temas, a gente vai focar em medicamentos porque tem bastante coisa para atualizar e seria um episódio muito longo falar sobre tudo que está sendo colocado na agenda regulatória desse ano. Então, a gente vai começar esse episódio e aí, mais uma vez, a gente vai falar, eu vou falar sobre a agenda, a Maria vai falar sobre a agenda, a gente vai dar os nossos palpites, a gente vai fazer críticas ou não do que a gente sentiu falta, do que não sentiu falta, e se sentiu falta, talvez o porquê que isso não está lá, ou porquê que está, e assim por diante, certo? É um episódio bem bacana, não é um episódio muito grande, mas é um episódio muito informativo e que vai servir para vocês logo no começo do ano já se prepararem para o 2025 de todos que estiverem trabalhando nessa área, certo? Sim. Então, beleza. Antes disso, nossos recadinhos, vou chamar o Leandro de cabelo azul agora, não veio para frente das câmeras esse ano ainda, falou que ia vir e não veio. Eu acho que ele está envergonhado e tímido, mas tudo bem. Leandro, quais são os recados, Leandro? Eu com muita vergonha e tímido, né? Não combina, né? No México talvez não, que o México adora ele, mas aqui talvez. Mas é que a formação é mais intimista, hoje eu deixei vocês aí, pra ficar mais confortável. Mentira, tá mais confortável aqui. Vamos para a nossa agenda de patrocinadores. Olha aí, temos uma agenda de patrocinadores, hein? É só agenda, né? Exatamente. Primeiro, se você quiser comprar padrão, vai lá com o Sergião, da Sergião do Padrão Research. Quase acertei. Compra padrões de qualidade com o senhor Sérgio. Vai, Sérgio, quero padrões, quero caneca que eu vi lá no Pasteur. Fala que você viu no Pasteur que ele vai te dar um brinde. Seja caneca, seja o que for. Coitado, o Sérgio não vai ter mais brinde, né? Não, ele tá vendendo, ele tá adorando dar brinde. Eu acho que o Sérgio, desde que o Sérgio é vendedor, ele tá adorando dar brinde. E também tem a Action tá com a parceria com a Simple Systems, que faz amostradores de inox, a empresa inglesa. A primeira empresa a fazer amostradores de inox no mundo. Então você tem qualidade, tem amostradores pó, amostradores líquido, amostradores do que você precisar. Exatamente. Bonitinho. Então você vai lá e se você ainda não comprou, falando que ouviu no Pasteur, os 5 primeiros ainda ganha um ursinho que tá ali, ó. Que a Iris estava semana passada. Hoje a Iris não tá carregando ele, né? Mas ele tá aqui na frente. A Iris quase deve ir embora, foi uma briga aqui. Uma luta. Teve uma discussão não, gigante. Ela só não levou embora porque ela falou que tem um lá na casa dela. Não o Sam, mas tem outro
Bichinho de pelúcia. Ela vai comprar mostradores de inox só pra ganhar. Pra ter. Se você foi um dos 5, você ganhou. Se você não foi, você ainda vai ganhar. Só falar com o Sérgio lá também. Sérgio, vi lá no pasteiro, me dá meu ursinho e tá tudo certo, beleza? Se você quiser colunas cromatográficas, aí você vai brilhar com laudo. E eu vou prometer aqui que eu vou olhar o guias e filtros de coluna do Cromatografando para falar outra coluna semana que vem. Porque chega de falar de tryhard, né? Porque parece que só existe essa. Porque eu só sei falar tryhard porque o laudo me encantou aqui com tryhard, porque ele enchia o olho d'água. Quando falava de tryhard, o olho dele brilhava. Então você vai lá na YMC América, falar com o laudo, fala que você quer coluna para o seu equipamento, colunas cromatográficas bonitas, vistosas, de garbo e elegância. Ah, não sei qual que é a minha coluna, gente. Você não sabe ainda qual a coluna do seu equipamento? Então você vai lá no Guias e Filtros de Coluna do Cromatografando, nossos parceiros aqui. Exatamente. Link no post aqui embaixo. Você vai lá, descobre qual é a coluna do seu equipamento, volta na YMC e fala qual que é a coluna. Ah, não quero olhar o guia. Fala lá com o laudo, conversa, fala o modelo do equipamento, que o laudo já te manda a coluna novinha, perfeita para o seu equipamento, certo? Certo. Seu equipamento para sua demanda. O equipamento é esse, eu preciso fazer X. O laudo te resolve lá. Mas se você quiser estudar por conta própria e saber o que tem, você vai nos amigos do Cromatografando, olha o guias de filtros e coluna. São 2 guias, não um guia só não, hein? É o guia de filtro e o guia de coluna. Tá aqui no link, clica. Pega lá o guia, estuda, melhore e seja uma pessoa melhor esse ano, hein? Não profissional, não só profissionalmente, mas como pessoa também. Vamos lá, vamos trabalhar para ser melhor. Os dois. Em 2025 para ser melhor em tudo, certo? Exato. E o recado mais importante, né? Não pode deixar. Nossa meta são 3 mil inscritos no YouTube. No mínimo. No mínimo. É a meta. A meta é essa. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Exato. Então ajuda a gente. Compartilhe o pasteiro. Coloca sua meta de ano, é compartilhar o pasteiro com alguém que não conhece. Então você vai lá, alguém da faculdade, alguém do trabalho, alguém do ciclo de amizade, alguém do futebol, do basquete, do vôlei, do handebol, professores, quem for. Não importa aonde compartilha o pasteiro é sua meta. Vai compartilhar o quê? O Pastelaria Podcast Oficial aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube. Ou Pastelaria Podcast Oficial, se estiver ouvindo ou assistindo no Instagram, que dá pra fazer os dois, você escolhe o que fazer. Uhum. Ou Espectra Soluções No Instagram ou no Spotify? No Spotify. No Spotify. No Spotify você pode ver e ouvir. Exato. Exatamente. No Instagram a gente tem cortes, né? Tem os cortezinhos, Exato. tem Lá conteúdo no diferente, uns Spectra storyzinhos. Soluções Científicas. Se você viu o primeiro do ano, estava aqui em dezembro, a gente colocou até um storyzinhos bonitinho do cirquinho montado aqui. Então, se você seguir a gente no Instagram, Spectra Soluções Científicas, tem tudo lá. Você vai ver mais sobre isso. Vai ver mais sobre isso, vai ver mais o dia a dia. Exatamente. No LinkedIn, a mesma coisa, um pouco menos, um pouco mais profissional, porque tem empresas que não deixam você acessar o LinkedIn. Então, você vai lá no Spectra Soluções Científicas, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, e Pastelaria Podcast Oficial, tanto no Spotify quanto no YouTube. Segue nós lá, compartilha e deixa aquele joinha maroto pra gente. Exatamente. E não esquece de comentar e interagir com a gente tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube, ativar o sininho para você saber quando a gente está enviando mais mensagem. A gente já falou para vocês nos episódios anteriores que vai vir muita coisa nova esse ano para vocês. Então vocês já vão ficar sabendo quando a gente publicar coisas novas e diferentes. E no Spotify, dê as 5 estrelas pra gente, que é importante pra gente também se manter no alto lá com qualidade, supondo que vocês estão gostando do conteúdo. E interagem, mandem... Supondo não, eles estão... Se eles estiverem colocando 5 estrelas, aí sim. E aí, se você também manda comentários, interaja com a gente, porque é uma forma da gente saber que a gente está no caminho certo. E que a gente também pode trazer conteúdos das dúvidas que vocês possuem, marca lá, e aí a gente traz respostas, traz temas, traz pessoas e convidados para falar sobre isso. Certo? Hoje o episódio vai ser um formato um pouquinho diferente, a gente vai tentar fazer um meio react, meio não react, porque como o assunto é um pouco denso, no sentido que tem muita informação sendo publicada e tudo mais, a gente queria colocar na TV aqui, mas aí o Leandro me convenceu a fazer formato react mesmo, então vocês provavelmente vão ver em algum momento a gente descer para o cantinho da tela aqui, a gente vai colocar, o Leandro vai colocar na tela o site, as páginas para vocês. Você quer descer na esquerda ou na direita? Escolhe. Tanto faz. Eu sou destro, então, mas joga na esquerda que eu queria ser canhoto, não sou canhoto. Então você aponta para sua direita. No basquete, o canhoto sempre é mais difícil de ser marcado, então... Então você sempre aponta para sua direita. Então tá, eu sempre vou apontar para minha direita, e a Maria sempre vai apontar para a esquerda dela, certo? Direita dela também. Direita dela, é sua direita sempre também. Vai só apontar. Vocês vão ver, vai ser isso. Vai ser um pouco de bagunça, mas vai dar tudo certo. E o importante é vocês ouvirem e se atualizarem. E se vocês quiserem ler, vai pro YouTube ou pro Instagram, pro Spotify, que você vai ter a agenda na tela bonitinho, como a gente vai falando. Essa é a ideia. Então vocês vão ver atrás da gente aqui
a gente vai estar no cantinho, mas vocês vão ver a página que a gente está olhando e que a gente está discutindo durante todo o episódio. Se você vai só ouvir, eles vão falar também, então fica tranquilo. Não vão Exatamente. ouvir. Só ouvir, eles vão ler o que estão falando e vão discutir sobre. Exatamente. Você vai ter um agrado a mais se assistir. Exato. Então, começando com a agenda regulatória de 2000, você quer falar alguma coisa antes ou não? Eu posso já começar? Então tá. Começando, eu queria, antes da gente entrar em todos os assuntos e discutir pontos a pontos específicos, tem uma coisa bem legal que é a construção do modelo que a agenda foi feita, ou seja, como que a agenda regulatória de 2025 e 2024 ela tem sido construída a partir de 2023. A gente nunca falou sobre isso, ou não me lembro se a gente falou sobre isso em algum dos outros episódios, mas existe um manual dentro da agenda, e vocês estão olhando aqui, e esse manual ele tem diretrizes específicas que a agenda tem que compor para transformar essa agenda regulatória numa agenda mais transparente, mais eficiente, e ela segue alguns pilares. E esses pilares é muito legal da gente falar deles, porque o modo como a agenda foi construída se baseia nesses pilares aqui. Então, para quem nunca viu a agenda regulatória, depois a gente vai abrir aqui o Power BI e tudo mais para vocês verem. A agenda regulatória ela foi construída aqui, no modelo, como vocês estão olhando. Deixa eu ver, eu tenho que apontar para a direita aqui. Então, vocês estão olhando. Ela foi construída com base nesses pilares que a gente está demonstrando aqui para vocês aqui atrás. Então, a gente começa no primeiro pilar aqui, que vocês estão olhando aqui na direita. O alinhamento estratégico, e ele está integrado ao plano de gestão anual, que também foi definido anteriormente, tá? O ciclo da agenda é bienal, isso significa que ele é revisto a cada 2 anos. Existe uma construção participativa, isso significa também que a construção participativa é porque eles abrem para a opinião pública. Ela tem um foco e a priorização da atuação a partir de critérios objetivos, a gente vai falar disso um pouquinho também bem rápido, mas existem critérios. O planejamento ele tem que ser transparente e flexível, inclusive isso que eu estou fazendo aqui, essas informações que a gente está compartilhando, faz parte do que é o planejamento transparente e flexível. Então, se vocês acessarem aqui, eu vou alterar rapidinho o site. Se vocês entrarem aqui no outro site, que está aqui na tela também, vocês vão ver que tem todas as informações que é necessário para você saber como foi construída a sua agenda e tudo mais. Então, faz parte da questão aqui, lista atualizada de temas regulatórios, a planilha atualizada de 2025, o manual, que é isso que eu falei para vocês, que baseou as informações que estão na agenda regulatória, a apresentação da agenda, então tem um PowerPoint também que foi feita uma apresentação, detalhes da construção, que é o que eu estou falando agora, tem outros acompanhamentos aqui, monitoramento, enfim, para você acompanhar ao longo dos anos, tá? Então, planejamento transparente, a atualização anual, então a gente também está falando sobre isso agora, porque tem coisas que foram feitas o ano passado e foi atualizado para esse ano, a gente vai discutir sobre isso também, e a atualização ela vai continuar. Monitoramento sistemático, que é para entender se está sendo feito ou não aquilo que está sendo proposto, e as prioridades e os riscos acompanhados pela alta gestão, para definir os temas. Dito isso, que está aqui na tela, a agenda regulatória ela se baseou em 3 pontos principais. Então, o primeiro ponto deles é a participação social, que vocês estão olhando aqui também mais uma vez. E aí, quando é a participação social, é que a construção da agenda ela é iniciada a partir de uma consulta pública à sociedade, com o intuito de receber contribuições do que seria necessário para evoluir a partir dos temas que já existem ao longo dos anos. E aí aqui é bacana de observar que eles compartilham números. Então, após 45 dias de consulta, eles receberam 1.449, ou seja, quase 4.450 contribuições sobre a definição de possíveis temas para 2024 e 2025. E é interessante dizer que 70% deles apontaram para a manutenção do que já existia, ou seja, para ir atualizando. 60% dos participantes representavam, eram representantes ou profissionais do setor regulado, e isso é importante, porque automaticamente a gente está fazendo algo prático, aplicado, não são pessoas aleatórias que estão contribuindo. 17% deles eram consumidores ou entidades representativas, que é bem legal isso também, porque às vezes as entidades recebem as informações a partir das pessoas que participam da entidade e aí trazem informações para eles. 10% profissionais de saúde ou de outras áreas de atuação da Anvisa e 6% eram integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, algumas informações bem legais aqui.
das grandes áreas, alimentos foi a área que mais recebeu contribuição e eu senti um pouco isso esse ano. Eu acho que 2024, senti isso ano passado. 2024 foi um ano que se falou bastante até sobre alimentos, muito sobre rótulo, mudou aquelas questões de rotulagem sobre descrição mais bem determinada e descritiva, sobre teor de gordura, carboidrato, sal, essas coisas. Então eu acho que faz sentido ter maior, mas... Foi perceptível, né? Foi mais perceptível e logo em seguida, como a gente não poderia, talvez pela surpresa de 0 pessoas, 320 propostas e sugestões para a área de medicamentos. Aí depois foram assuntos transversais, assuntos de saúde e produtos de saúde. A segunda parte, então, é a etapa de análise das contribuições, onde eles vão selecionar e priorizar os temas. Aqui também é muito interessante dizer que aí eles começam a priorizar esses temas e selecionar essas contribuições e agrupar para poder ficar uma forma mais clara, porque provavelmente tem coisas que se repetem. Então, de todas as sugestões da agenda, eles organizaram em 258 grupos. Então, tinham 423 temas sugeridos, ao total eles agruparam em 258 grupos. E aí alguns outros números também bem bacanas e interessantes é que 50% das contribuições elas já estavam relacionadas a temas preliminares do que se estava na agenda passada. Até por isso ela entrou em temas agrupados. 15% das contribuições foram aceitas totalmente ou parcialmente. E aqui quando a gente está falando aceitas, são aceitas para compor a agenda, mas não significa que ainda vai ser de fato efetivada, porque a gente está no processo de seleção e análise, né? E aí depois eles vão para a priorização e seleção desses temas. Então a gente falou que são 423 temas, agrupados em 258 grupos, e aí eles vão priorizar, mais uma vez, partindo da premissa de ser algo transparente e também flexível ali, eles utilizam o método RICE para poder selecionar quais são os temas que vão ficar. E o método RICE é um termo em inglês para falar como se fosse alcance, impacto, confiança e esforço. Lembrando que RICE é de Reach, Impact, Confidence e Efforts. Então, eles avaliam todos esses parâmetros e aí, a partir dos temas que se encaixam em todos esses requisitos, eles acabam priorizando o tema. É claro que depois ainda existem outros processos de seleção, mas aí eles já começam a filtrar cada vez mais e aí padroniza, né? Isso eu acho interessante porque aí não tem uma certa preferência a um viés. Todos eles estão ali padronizados de uma forma direta. O que é interessante também é que se você tiver curiosidade, é que você está olhando aqui atrás da minha tela, se vocês clicarem nessas listas aqui, em alguma dessas listas aqui em específico, vocês conseguem encontrar o Excel específico e que pode te dizer qual foi os resultados de RICE de cada um dos temas e justificar ou não se eles estão ou não estão na lista, tá? E aí aqui, ó, quando vocês vão baixando, você vai poder ver todas as análises de todas as áreas específicas também. Então, lembrando, a gente não viu, a gente está fazendo um React, a gente viu por cima, a gente vai ver junto com vocês a tabela de Excel de fato, mas isso era uma coisa que a gente já observava e estudava nas outras vezes, então a gente está tentando trazer para vocês de uma forma mais simplificada como que eles criam a agenda regulatória. Então, se eu clicar em qualquer uma dessas áreas aqui, eu vou extrair o Excel e aí o Excel dessas áreas vai estar lá, qual foi o valor do RICE de cada um dos pré-requisitos que foram inicialmente colocados, quais foram as etapas e no final qual foi a priorização, tá? Então isso agora aqui não importa tanto porque vai ficar muito extenso e a gente vai falar um pouco mais da área no final. E depois a etapa 3 então foi de consolidação, onde se resume tudo o que se falou, trazendo temas dos outros anos para os temas de agora. Então, para a gente fechar, houve aqui, ó, no processo de consolidação, houve a inclusão de 91 temas, a lista, que já contavam com 106 temas. Então, quando a gente fez o ano passado, já tinha bastante coisa. Esse ano, então, aumentou mais ainda. E, portanto, lembrando, por que aumenta? Porque novas coisas vão surgindo, porque Exato. Novas demandas e necessidades, a população vai mudando, coisas novas vão sendo... A própria avaliação dos temas Exatamente. Pode gerar outros temas. Pode gerar outros temas e assim por diante. Então, é normal e, portanto, pela quantidade de temas, a gente vai falar mais especificamente de medicamentos. Mas, então, houve a inclusão de 91, que já contavam com 106. Houve a exclusão de 21 temas. De acordo com esse texto, não fica claro por que eles excluíram, e eu também não encontrei isso em lugar nenhum.
mas eles excluíram 21 temas, e resultando numa lista total de 172. Entretanto, essas 172, depois eles excluem um outro tema específico e finaliza e fecha a agenda com 171 temas, tá? E antes de terminar, olha que interessante, depois que resumiu todo, então lembra que a contribuição principal, as contribuições da consulta pública foi de alimentos, quando vieram para os temas priorizados, quando fechou os 171 temas, das 1.450 sugestões que eles receberam, 45 temas são de medicamentos. E então, medicamentos é o principal foco da agenda regulatória de 2024 e 2025, seguido por alimentos. Então, inverteu. E depois, assuntos transversais basicamente se manteve na proporção de 23%, que acho que lá em cima também era mais ou menos 22%. Então, medicamentos acaba sendo, acho que, o principal tema relacionado à agenda regulatória. A gente vai discutir sobre ele. No caso, a gente teria 45 temas para discutir aqui, de modo geral. E aí, finalizando, como eu falei para vocês, é interessante falar que houve uma redução apenas uma redução, depois que consolidou toda a agenda, o plano de gestão anual de 2025 foi revisto, e aí teve, em resumo, houve a inclusão de 8 novos temas, a exclusão de 9 temas. Eu até vou deixar grifado aqui esse parágrafo para todo mundo ler aqui, conforme vocês estão vendo aqui atrás de mim, na minha direita. Então, houve a inclusão de 8 novos temas, a exclusão de 9 temas e a alteração de um tema, sendo a primeira vez que a atualização da agenda resultou numa redução total, né, de 172 para 171 temas. Então, basicamente é isso. Nós temos 171 temas, distribuído em 16 macrotemas, que é importante de salientar. E aí, macrotemas aqui, a gente está falando de agro, está falando de cosmético, está falando de fitoterápico, está falando de várias coisas assim. A gente, mais uma vez, vai trazer sobre medicamentos e agora a gente vai começar a abrir o Power BI aqui para poder falar, certo, Maria? Certíssimo. E agora eu vou começar a deixar a Maria falar mais que eu, porque eu já falei bastante hoje aqui. Olha, vai ter que falar bastante, viu? Você vê. Pra falar mais que você agora, vai ter que falar muito. Começa, Maria. Ela consegue, ela tem potencial. Mas antes de deixar a Maria falar, então agora aqui na tela vocês estão vendo, uma tabela de Power BI atualizada da Anvisa, também está disponível no site. A gente não está mexendo nada que não seja público, não é nenhuma informação privilegiada, certo? E aí aqui o que é interessante é que tem os temas para vocês aqui, que é de medicamentos, que a gente já filtrou. A gente filtrou, né? A gente já filtrou. Isso, porque tem várias... área responsável. Isso aqui, né? Aqui, área responsável GGMed. Mas tem várias... Então, assim, acho que vale a pena falar que a gente vai falar de medicamentos e especificamente da GGMed, da gerência da GGMed. Porque dentro de medicamentos tem outras gerências com os seus respectivos temas, então a gente está afunilando aqui, fazendo esse filtro. Exato. Porque, mais uma vez, como a gente falou, tinha 45 temas ali de medicamentos que a gente ia ter que ficar discutindo com vocês, e aí não ia ficar um episódio, não ia ser um react, ia ser uma live de 9 horas. Exato. Então, e só para dizer antes da Maria começar, essa tabela ela é bem intuitiva, você tem temas, a gente filtrou, a gente fez vários filtros também aqui, mas aí tem atualização dos status para a gente discutir, se está em avanço, se não está, descrição, objetivo estratégico, qual que é o impacto internacional, se tem ou se não tem, a gente vai falar sobre isso também, os setores que são afetados, as normas, a área responsável, a gente vai falar só da GGMed, mas vocês podem ver aqui embaixo, ou quer dizer, aqui em cima, que tem casos que afetam 2 áreas, porque depende do que a gente está falando. Então, tem bastante coisa aqui, a proposta relacionada, e aí a gente vai meio que pincelar todas elas para a gente discutir e falar, atualizar vocês de qual o andamento, o que está por vir, o que não está por vir e o que está faltando, certo? Você quer começar ou você quer que eu vou puxando uma e você... Não, eu posso começar? Pode começar. Então, a gente organizou aqui e filtrou os status, né? Vamos começar por atualizações periódicas, vamos falar do que foi concluído em 2024, o que está em andamento e a gente espera que seja concluído em 2025, e o que foi excluído e o que não iniciou ainda, que muito provavelmente pode começar e terminar em 25, ou pode começar em 25 e se estender para 2026. Então, o primeiro item, né, que é um item de atualização periódica, foi a atualização da lista de impurezas qualificadas e seus respectivos limites.
Isso é algo que aconteceu já... esse ano, né? Esse ano. Atualizou acho que de 20... Eu não lembro exatamente o número. Não, foi bem recente. A última atualização é bem recente. Não, eu ia falar que a primeira vez que eles colocaram, acho que foram 20 moléculas, ou... agora já aumentou já a quantidade. Tiraram algumas e incluíram outras. Novas, isso. E foi bastante discutido. Que é a instrução normativa 258. Essa é onde está bem descrita essa lista e ela vai sendo atualizada periodicamente, né? E tem lá os seus critérios. A maioria dos critérios é quando a gente tem essas impurezas sendo metabólitos ativos ou metabólitos conhecidos em animais, não somente em humanos. E aí, com todas essas impurezas já qualificadas, a Anvisa vai atualizando essa lista para facilitar a vida da indústria e também dos avaliadores. Posso fazer um adendo só sobre isso? A Anvisa publicou uma notícia também recente, deve fazer uns 2, 3 meses, sobre o uso de inteligência artificial, né? Para a questão de modelos e que pode ajudar nos processos de avaliação dos produtos de qualificação. A gente vai falar mais sobre isso esse ano também, mas isso aparentemente é uma tendência e é a gente já sabe, assim, conversando e observando o cenário global, aparentemente isso vai tomar uma proporção muito maior ao longo dos anos, isso vai ser uma estratégia muito importante, muito interessante, e essa lista de impurezas provavelmente ela tende a aumentar, como você falou. Sim. Mas ela não vai ser a resposta para tudo, não, porque justamente isso, vão ter novas atualizações, coisas vão entrar, coisas vão sair e assim por diante, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso esse ano, a gente vai tentar falar mais sobre isso esse ano. E nesse caso aqui, acho que o uso da inteligência artificial é para otimização da análise interna da Anvisa, para entender o que já foi qualificado, o que não foi qualificado, e de alguma forma eles terem referências para adotar os mesmos critérios também, né, de aprovação e avaliação desses estudos. Beleza. Próximo tema de atualização periódica é a lista de medicamentos isentos de prescrição, né, dos MIPs. Isso também é um assunto bastante discutido. Atualmente a gente sempre recebe mensagem lá de atualização da Anvisa, né, sobre isso. Exato. Então, ali lá na instrução normativa 120, eles atualizam periodicamente essas listas. Próximo, atualização periódica da lista de medicamentos de baixo risco sujeito à notificação simplificada, que é muito parecido com a ADMIP. E por último, a atualização periódica das indicações terapêuticas para registro e notificação de medicamentos dinamizados. Então, esses 3 grupos, inclusive, eles estão em sequência, né? O item 8.43, ponto 44 e ponto 45 de atualização periódica dessas listas, para que a gente possa consultar aí essas informações. Só lembrando que a atualização periódica não significa que ao longo do ano vocês vão ouvir muito sobre isso a cada tantos quantos meses. É um tema que sempre vai sofrer atualização, portanto, é muito importante a gente se manter conectado e acompanhar essas atualizações para que a gente não use como referência listas antigas que podem ter excluído ou incluído medicamentos e informações ali para que a gente, enfim, né, consiga se adequar e acompanhar todas essas atualizações. Perfeito. Agora a gente começa os concluídos. Então certo? Vamos falar do que foi concluído em 2024. Tem alguns temas importantes aqui. Então, o primeiro deles, né, por ordem aqui, é o de notificação, registro e mudanças pós-registro de gases medicinais enquadrados como medicamentos. Isso deu bastante repercussão nas informações, redes sociais. Segunda, a revisão de medicamentos isentos de MIP. Então, esse tema, que é o 8.30, ele reflete naquela lista que a gente falou lá em cima. Então, basicamente, o 8.21, que é esse aqui é um tema interessante. Requerimentos para a comprovação de segurança e eficácia de petições de pós-registros, da RDC 73. Eu acho que isso foi concluído muito recentemente, assim, porque eu vi atualizações e discussões... que na verdade, a gente vai falar que está em andamento, né, a revisão
da 73. A gente já tinha falado na última vez, né, no começo de 2026, quando a gente falou da agenda regulatória, que a gente ia ter a 73 e a 166 como foco, a gente deu bastante ênfase. E aí esse requerimento específico, né, de avaliação de segurança e eficácia também vem ali junto com a publicação da 753, que é a antiga RDC 200. E a discussão maior, se eu não estou enganado, pelas notícias que eu vi, foi para tentar buscar harmonização mesmo, dado que existe atualizações muito importantes com o conhecimento científico atual sobre o uso de informação, do que já é registrado fora, com o que a gente vai registrar aqui dentro, e o referência. O uso de conhecimentos prévios, né? A gente fala bastante disso, principalmente quando a gente está falando de segurança. Então, acho que esse item aqui, ele vem de encontro à atualização da RDC 200, que hoje é a RDC 753, e a RDC 73 entrou em consulta pública, né? Então, que se encerrou, inclusive, as contribuições agora em dezembro de 2024. E aí, acho que esse daqui está concluído, porque, muito provavelmente, esse item específico está na consulta pública da RDC 73. E aí, então, sobram dois temas que foram concluídos também, que é interessante de falar. Eu vou falar de trás para frente, porque tem um menor e um maior. Mas o 822, que é o requisito mínimo para validação de métodos bioanalíticos, também foi concluído de acordo com a revisão pública. Isso, que foi revisado da RDC 27 de 2012. E é bem interessante porque esse tema vem ganhando muito mais força. Acho que a gente falou isso em episódios aqui para vocês. Produtos biológicos vêm aumentando cada vez mais no Brasil. Hoje eles já representam, se não me engano, o terceiro maior nicho de mercado brasileiro. Não vou lembrar números, mas a gente já trouxe esses números aqui. Então, assim, cada vez mais as empresas estão trabalhando com produtos biológicos. Então, no caso, utilizar métodos bioanalíticos está se transformando numa coisa cada vez mais importante, porque está relacionado com várias coisas, e não só necessariamente produtos biológicos, mas pode ser, enfim, questões com sangue, entre aspas, assim. Então, assim, é muito importante ter essa validação. E o outro tema é o tema de procedimento de otimizado, que é o 8.12, desculpa, que é o procedimento otimizado de análise, em que se utiliza as avaliações conduzidas por autoridades regulatórias estrangeiras equivalentes para análise de petição de registro e pós-registro de medicamentos e produtos biológicos e de carta de adequação de insumos farmacêuticos ativos, que é o CADIFA, em território nacional. E isso é muito, 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 muito interessante, que você passa a utilizar informações de áreas regulatórias estrangeiras para usar a informação para a gente utilizar como registro aqui, inclusive para poder ter um CADIFA, certo? E o que é muito legal, assim, eu acho que a gente vem acompanhando essa movimentação de interação das agências regulatórias mundialmente. E aí, isso é algo que facilita muito o registro, uma vez que uma agência regulatória de confiança que está nesse esquema aqui como chama? De aproveitamento de avaliação de autoridades estrangeiras equivalentes, que eles chamam de AREE. AREE. E, além disso, assim, eu acho que é algo que agiliza a avaliação da Anvisa, mas, com certeza, a Anvisa ainda tem que ter um olhar específico para a nossa população, né? Para como esse medicamento vai ser inserido, esses registros e etc. Então, só vou citar aqui quais são as agências que a Anvisa tem, que estão contempladas nessa medida aqui, que é a EMA, né? A Agência Europeia de Medicamentos, a Health Canada, que é do Canadá, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o EDQM, que é a Direção Europeia de Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde, a Swissmedic, da Suíça, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, o MHRA,
e FDA, o FDA, que é dos Estados Unidos, e o TGA, que é da Austrália também. Então, em princípio, todas essas, uma vez registrados os medicamentos nessas agências existe o princípio do reliance, que é da confiança regulatória, para que a gente consiga acelerar o registro desses medicamentos aqui pela Anvisa. Um comentário importante é que, dois, na realidade. O primeiro é, se a gente olhar aqui, até o que está aqui na tela, que eu acho que a melhor forma de explicar o que a gente está falando para vocês é adotar caminhos regulatórios abreviados ou otimizados. Exato, então, assim, isso é, assim, chave, porque, bom, a Anvisa vive uma situação em que, até pouco tempo atrás, estava tendo greve de funcionários, dado a quantidade de demanda. Se a gente avaliar, e aqui é uma opinião minha, né? Se a gente avaliar o quanto as indústrias farmacêuticas crescem, a quantidade de medicamentos que elas colocam no mercado, o objetivo sempre que eles possuem de cada ano produzir e colocar mais medicamentos no mercado, de 10 produtos novos a 20, 30 produtos novos. E aí você vê que basicamente genérico, na maior parte das vezes genéricos e similares. E você olha para a Anvisa e você vê que não tem concurso público, que e o quadro reduzido cada vez mais, as pessoas saem, as pessoas se aposentam, as pessoas saem das áreas e essas vagas não são repostas. É importante otimizar a forma como a gente entendeu e aprendeu a registrar produto. Eu não estou falando aqui no contexto de, vamos fazer trabalho mais curto porque tem menos gente. Não, a gente está a gente tem que entender e tentar... qualidade precisa A qualidade tem que ser a mesma, mas a gente tem que aprender que dá para fazer cortes de caminho. Não significa que a gente tem que confiar cegamente no que uma outra agência regulatória fez. Isso não. E aí vem o meu segundo ponto da discussão. O Brasil hoje, ele, assim, talvez nos últimos 5, 10 anos, ele já começou a ser referência no modo como ele é percebido pelo mundo no sentido da Anvisa. E eu não estou dizendo referência porque a gente é o melhor, mas a gente já está fazendo parte de um grupo maior, por exemplo, do grupo do próprio... ICH, né? ICH. Então, a gente já não é mais um ouvinte de fora, a gente compõe o comitê. Logo, todos os outros países ou todas as outras indústrias que são estrangeiras, elas olham para a Anvisa como uma agência regulatória que tem os seus próprios requisitos e que, portanto, é uma referência. É uma referência. Então, dado que a gente está fazendo isso... Aliás, mérito de quem faz tudo isso acontecer. Concordo. Dado que a gente tem essa visão, dado que todo mundo está olhando, é nada mais justo que a gente começar a otimizar padrões e criar qualidade, claro, manter a qualidade, mas otimizar os processos, Exato. Porque não dá para seguir na tocada que a gente tem hoje. E é muito curioso ver esse movimento mesmo da Anvisa, né? Eu acho que, já que eles não conseguem a abertura de vagas, não conseguem repor o quadro de funcionários para dar conta da demanda. Concordo. Eles vão por os caminhos que eles têm. Então, é muito criativo e eu acho que é louvável essas movimentações. Não, e eu diria que não faz nem sentido. E é muito benéfico, né? No final, a gente tem medicamentos no mercado mais rápido, mais quantidade de medicamentos, com a mesma segurança que a Anvisa nos traz sempre. Não, eu não vou nem entrar no mérito específico disso para não estender, mas a indústria farmacêutica brasileira nos últimos 5 ou 10 anos, a gente já trouxe esses números aqui, ela veio crescendo de 10% a 15% todo ano. Acho que esse ano foi o único que ela não cresceu mais que os anos anteriores. Tanto o setor genérico quanto o biológico, enfim, X. Nada mais inteligente de otimizar o processo, porque eu tenho certeza, isso não tem uma informação colocada em nenhum lugar, mas eu tenho certeza que as avaliações, por exemplo, de um produto que é feito fora e um produto que é feito aqui, deve ser muito parecido, porque eles buscam harmonizar. Então, se busca harmonizar, vamos usufruir de forma inteligente esse tempo e essa otimização. Inclusive, já foi publicado recentemente, que todo mundo acho que sabe, que foi feito um acordo com o FDA recentemente. Né? Tem uma notícia, acho que eu vou até pedir para o Leandro colocar aqui a notícia, mas o FDA hoje compartilha informação com a Anvisa. Né? Então, eles podem compartilhar, inclusive já vieram a público recentemente em algumas lives, que não é que eles ficam trocando informação o tempo inteiro, mas caso a Anvisa precise, o FDA pode compartilhar sim informações de registros que eles possuem lá para que a Anvisa tome as decisões delas. Então, assim,
Eu acho que esse tema é um tema muito importante e que cada vez mais vai ganhar corpo e tração, certo? Para não estender muito, vamos para o 8.1 agora. Os temas que ainda estão em andamento, nas discussões em andamento, e que alguns deles a gente vai até falar, mas já tem a gente acredita piamente que logo no começo de 2025 a gente já vai ver alguma coisa acontecendo. E aí dá para começar pelo tema acho que mais que ferve esse tema aí. Que é a revisão, na verdade é um alinhamento internacional dos parâmetros para validação de métodos analíticos de medicamentos, ou seja, a própria revisão da 166. Então, a gente falou desse tema Fizemos 2 episódios. E a gente falou na agenda de 2024, falando um pouquinho do que a gente esperava para 2024. Esse tema continua em andamento. A gente tem podcast pra caramba falando disso. Então, o objetivo dessa revisão é se alinhar com esse HQ2 que saiu, esse HQ14, o Q9 e o Q10. Então, se você não escutou os nossos podcasts de validação de métodos que a gente gravou com o Caju, são 2 episódios, porque não demos conta de falar do Q2, esse HQ2, então diria até que é uma ótima referência para a revisão da 166. Temos também episódio de Q14 com a professora Márcia e com o Caju. Episódio mais assistido do ano passado. Exato. Então, a gente espera que isso saia agora em 2025, porque é algo que a gente já vem discutindo há bastante tempo. Eu acho que discutindo há bastante tempo, mas não mais do que a revisão da RDC 53 de produtos de degradação de medicamentos, que é o item 8.31. Ela deu muito de falar esse ano. Exato. A gente falou muito aqui, 2024, mas no final não conseguiu concluir, né? Exato. 2024 foi o ano da RDC 53, né? Depois de sua publicação. Desde 2015. E aí, nossa, trabalhamos quase 10 anos, hein? Trabalhamos, vai demorar 10 anos, né? Porque literalmente, se for feito ela agora. Ela vai ser publicada, se Deus quiser. 25 se 10 anos. Quiser, é 2025. E a gente falou muito desse tema, a gente participou muito desse tema, então a consulta pública aconteceu, ela foi estendida, a gente publicou paper, enfim, para contribuir de alguma forma, de uma forma bem científica, inclusive, com a revisão da 53. Eu acredito piamente que vai ser uma revisão que vai facilitar bastante a rotina desses estudos. Ainda acho, como uma opinião de quem trabalha com isso há muitos anos, que tem bastante a evoluir, principalmente quando a gente fala da aplicação disso aqui na rotina e desenvolvimento de produtos genéricos e similares. Mas estamos no caminho. Então, a expectativa aqui é que logo agora, no começo de 2025, a gente tenha a publicação da RDC 53 revisada, ou da revisão da RDC 53. O guia também já está publicado. Ele não entrou em consulta pública ainda, mas deve entrar. Então, se preparem também para contribuir. É um guia bastante extenso, que foi muito bem elaborado pela Anvisa. E que a gente talvez tenha poucas contribuições para fazer, inclusive, né? Só um adendo, a gente focou muito esse ano em falar da RDC 53, justamente por causa desse tema. Se vocês observarem e assistirem a retrospectiva do episódio da retrospectiva que a gente fez, mas quase 50% dos episódios desse ano estavam relacionados a isso. A gente trouxe os papers aqui para discutir, para apresentar. A gente vai trazer mais conteúdo, inclusive, ainda esse ano, resumindo tudo isso que aconteceu, para todo mundo entender as origens, o porquê que foi feito e porquê que não foi. Então, convido vocês a voltar lá e assistir esses episódios, para vocês ficarem por dentro do que a gente está falando sobre a RDC 53. Depois disso, então, outro em andamento é a regra de aprovação de nomes para medicamentos, seus complementos e formação de famílias de medicamentos, que foi uma revisão da 59, da RDC 59.
quer falar alguma coisa a respeito ou a gente pode passar? Porque essas aqui são muito mais gerais, né? Acho que a gente pode seguir. Depois, requisitos para procedimento simplificado de solicitação de registro, pós-registro. Então, essa aqui é bem legal também. De registro, inclusive, isso tem um pouquinho a ver com o que a gente falou anteriormente de otimização de processo. Então, até aqui fala, né? Após 9 anos de vigência da norma, verificou-se a definição de novas categorias regulatórias de medicamento, como os medicamentos inovadores e outros requisitos dispostos em norma de revisão para se adequarem ao atual arcabouço regulatório da agência. Exato. Então isso é bem importante e provavelmente vai continuar sendo discutido esse ano também. Perfeito. Aí a gente volta a falar da revisão dos requisitos de qualidade para elaboração dos dossiês de registro e pós-registro de medicamentos sintéticos, que é a revisão da 73 e parte da qualidade da 753, que também está em andamento. Uhum. Então, aqui também já teve, como eu já disse, consulta pública e tem, enfim, várias... A 73, ela dá muito o que falar, né? Que é de pós-registro. De pós-registro. Porque, obviamente, todo mundo continua trabalhando com esses produtos. Então, como a Maria falou no início, né? Novos problemas... Eu não vou dizer problemas, mas situações novas vão surgindo que a gente tem que acabar lidando com elas para poder enquadrar isso dentro de uma questão de segurança, de qualidade e segurança à saúde da população. Então, Exato. Acaba acontecendo. E depois tem a atualização, essa que também foi bastante falada esse ano. Exato. A atualização dos requisitos de controle de qualidade de fitoterápicos a partir de alterações pontuais da RDC 26 de 2014. Inclusive, a gente tem um podcast que a gente fez em 2023, se não me engano, com o João Paulo, perfeito, isso. Que a gente fala sobre ela, porque já estava sendo discutido, começando a discutir isso, e aí a gente fala sobre essa atualização. Então, vale a pena dar uma olhadinha também. Revisão das regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e profissionais da saúde. Esse aqui também está em andamento. Ele já estava previsto na agenda regulatória anterior, 2020-2023. Enfim, e só uma dentro desse tema também do que eu li, do que eu acompanhei ao longo desse ano, é a questão das bulas eletrônicas e das bulas eletrônicas, né? Mas eu ia dizer sobre a digitalização do mundo, né? Que é um tema muito esse é um interessante. Tema que tem dado bastante, a gente tem visto muitas discussões, muitas divergências, inclusive. E acessibilidade, né? Um tema muito forte para acessibilidade. Então, mais uma vez, tecnologia está mudando bastante coisa e aí sempre que a gente pensa que a gente resolveu o problema, você vai encontrar uma outra situação para dar essa acessibilidade para a população e esse é um tema importante para a população mesmo, né? Exato. O que mais? A próxima revisão dos critérios para fins de enquadramento na categoria prioritária das petições de registro, pós-registro e anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos, conforme relevância pública. Então, a revisão da 204 e da 205. Que também a gente tem visto aí acompanhando um pouco das discussões. Que mais? A próxima, requisitos sanitários para regularização e vigilância de medicamentos industrializados de uso humano em todo o seu ciclo de vida. Isso é importante. Ciclo de vida de produto é uma coisa que é muito discutida hoje em dia. Exato. Esse tema aqui é forte também, o próximo tema. Revisão da regulamentação de produtos de cannabis para fins medicinais. A gente, inclusive, falou um pouquinho disso também nesse episódio com o João Paulo. A gente vai tentar trazer mais profissionais aqui esse próximo ano. Já estava na lista, mas a gente não conseguiu. Mas para falar sobre isso, porque aí eu acho que esse tema tem duas coisas importantes para poder falar. O primeiro é a questão farmacológica e teste de eficácia e segurança, e depois as boas práticas de produção, que são temas que estão englobados no mesmo item, só que são mundos bem diferentes para se discutir, e é o que o João Paulo até falou pra gente naquele episódio, né? E recentemente a gente abriu a discussão, enfim, então acho que ele está em andamento, deve sair algo agora 2025 mais concreto, mas eu acho que é um tema que vai continuar em andamento até que a gente consiga
se apropriar de todo o processo, né? Que é algo que a gente está muito no começo. E esse é um tema que envolve política também. Então, é por isso que ele é super difícil, né? Exato. Então, acaba envolvendo camadas de complexidade. Bom, depois... Em andamento, o termo de compromisso para fins de registro, pós-registro ou autorização temporária do uso emergencial de medicamentos, que inclusive a gente teve que lançar a mão por conta... Da Covid. Não foi da Covid, por conta da enchente do Rio Grande do Sul, que infelizmente a gente vivenciou esse ano. Então, isso foi algo que veio à tona por conta dessa tragédia. Próximo tema, revisão dos critérios de indicação, inclusão e exclusão de medicamentos na lista de medicamentos referência. Isso é algo que também está em pauta. A lista de medicamentos, ela é referência, ela é atualizada periodicamente, existem vários critérios e esses critérios estão sendo discutidos porque existe muita divergência, enfim. Eu acho esse um tema importante porque tem muito a ver com o acesso do medicamento ao mercado, tem muito a ver com o acesso do medicamento à população também. Então, é necessário discutir esse assunto para poder... trocar os medicamentos de referência quando necessário. E até porque alguns medicamentos de referência são medicamentos antigos, que não foram desenvolvidos à luz do conhecimento atual, e aí quando a gente utiliza eles como referência com as tecnologias e o conhecimento que a gente tem hoje... Aí você descobre coisas que você não queria descobrir. Então, acho que esses critérios estão em discussão justamente por isso. E lembrando que medicamento genérico se baseia em referência. Então, você precisa das referências para a produção dos genéricos. Para comparar. Exato. Então, é necessário ter essa lista atualizada. E os requisitos muito bem definidos para que um medicamento seja referência ou não. Perfeito. Então, com isso, a gente conclui os temas que estão em andamento e que a gente espera que sejam finalizados em 2025, porque muitos deles aqui estão nos seus processos finais. Já passaram por consulta pública, já foram encerrados consulta pública e a expectativa é que a gente consiga ter a conclusão desses temas em 2025. Isso. Aí a gente chega nos excluídos, né? Isso. 2 temas foram excluídos da GGMed, né, da discussão, que foi a regularização sanitária condicional de medicamentos via termo de compromisso e a atualização periódica da lista de fármacos candidatos à bioisenção. Essa da atualização, eu não sei se aparece aqui o porquê que foi excluído. Eu acho que não aparece. Não, aqui no nessa Power tabela, BI, né? Puta, mas eu queria saber o porquê que excluíram esse item da lista de bioisenção. Mas tudo bem, a gente vai ter bastante episódio para discutir sobre isso. A gente vai discutir sobre isso esse ano. E aí a gente vai trazer o pessoal que está extremamente envolvido com isso para trazer mais informação para a gente. E aí vamos concluir com os assuntos que não foram iniciados em 2024, que muito provavelmente serão iniciados em 2025 e eu não sei se vão ser concluídos ou vão passar para o próximo ciclo da agenda regulatória 2026. O primeiro deles, revisão dos procedimentos e formato para a geração do certificado de registro de medicamentos, certidão de registro para a exportação de medicamentos e autorização para fins exclusivos de exportação, o AFEX. Esse é um tema também que eu acho bem impactante, porque tem muita indústria brasileira hoje já exportando medicamento ou com uma estratégia de internacionalização, exportar medicamento e automaticamente vai ter que ser padronizado isso também, né? Então o objetivo aqui eu acho que é padronizar com outras agências regulatórias para facilitar isso e a entrada desses medicamentos em outros países. E substituir, na verdade, eles pretendem extinguir essa emissão das AFEX pelo próprio Certificado de Boas Práticas de Fabricação, o CBPF. Agora vai começar os temas bons. Agora vai começar o que não foi iniciado, mas é uns temas Exato. pesados. Então, vamos para a consolidação das normas de pós-registro de medicamentos. Então, revisão da 73, da 708, da 413. Então,
acho que é essa consolidação de todas as normas que tratam de pós-registro, mas estão falando de medicamentos sintéticos e semissintéticos, que é 73, de fitoterápicos, que é 708, e de biológicos, que é 413. Então, o objetivo aqui é tentar consolidar essas normas para que elas sejam aplicáveis, para que ela seja aplicável para todos esses tipos de medicamentos, certo? E o Rafael, quando veio aqui, quando a gente fez a cast série lá, ele já tinha falado sobre isso também, sobre a identificação de pontos que são iguais em cada uma da RDC e que não acaba ficando muito trabalho e poderia ser unificado em uma coisa só, porque os princípios básicos são feitos para todas elas e tem uma forma de unificar, né? Só que é isso, hoje em dia já produziu-se muito conteúdo e informação com RDC separadas, e aí é difícil você pensar que tem que unificar todas elas. E além disso, muitas delas estão em consulta pública, estão em revisão. Então, é óbvio que não foi iniciado. Por quê? Porque a gente tem revisões individuais desses temas em andamento. Então, eu acredito que uma vez que a gente consiga concluir essas revisões específicas em 2025, aí sim começa a se trabalhar na consolidação dessas regulamentações, claro, respeitando a especificidade de cada tipo de medicamento, mas, enfim, eu de verdade não tenho expectativa que isso termine em 2025. Talvez se inicie por conta dessa questão de revisões individuais. Se a gente tiver sorte, no ano que vem, em 2026, vai estar em andamento. É isso. Se a gente tiver sorte. Concluir. Um tema que a gente também já discutiu bastante aqui voltando, pulei um. Registro e pós-registro de medicamentos específicos. Então, acho que vem também de encontro com a anterior, falando de pós-registro. Então, revisão da RDC 24 e da RDC 76, que também não foi iniciado. E um tema que a gente falou aqui, voltando agora sim, falando da implementação do ECTD. Então, temos episódios aqui no passado sobre ECTD também. Exato. Então, com a Ju, né? Com a Ju Schwartz. E aí, a gente recomenda vocês escutarem. Porque é um aulão de ECTD. É um aulão. E é algo que conversa muito com essa harmonização que a gente vê o tempo inteiro em discussão aqui na descrição dos temas aqui da agência regulatória e nos objetivos dessas revisões e desses temas de estarem aqui presentes na agenda, que é facilitar o compartilhamento de informações mundialmente falando, aproveitar as análises para acelerar os processos. Enfim, então o ECTD ele traz essa possibilidade e agilidade na troca de informações, enfim, e nessas avaliações. É algo muito organizado. A gente já vem falando disso há bastante tempo e aqui não está iniciado, porque acho que a Anvisa não conseguiu ainda colocar em prática e talvez... E como se trata de algo bastante grande, muito provavelmente no nosso próximo episódio de Agenda Regulatória, talvez a gente comente que isso aqui esteja em andamento. Né? Vamos ver. E por fim, e não menos importante, a regulação de inovação nas áreas de medicamentos e produtos biológicos, que ainda não foi iniciado. Então, com a instituição, né, do marco legal das startups, do empreendedorismo inovador. Então, se começou essa discussão com relação aos critérios, né, a regulamentação da inovação. Tem muita coisa acontecendo. Acho que as redes sociais estão bem movimentadas, inclusive, e pessoas bastante dedicadas a essa área de inovação. Então, isso muito provavelmente deve ser iniciado em 2025, porque a gente já vê as discussões acontecendo, né, Natália? Não, e tem uma questão política também muito envolvida em relação a Exato, isso. investimentos. É isso que você vê bastante nas redes sociais, inovação de modo geral. Claro que aqui a gente está falando de inovação radical, mas como isso está amplamente relacionado com as startups, com o empreendedorismo, com inovação, a gente observa
uma questão política, inclusive geopolítica, eu posso dizer assim, mais ampla. Não vou tomar muito do tempo para falar sobre isso, mas é a questão de autossuficiência dos países e o Brasil não está fora desse nicho. Várias coisas o Brasil está tentando ser ou se desenvolver, dado que o mundo está em uma época diferenciada, principalmente depois do Covid, os impactos que nós tivemos com logística, com transporte no mundo e tudo mais. Então eu acho que isso com certeza vai ser um assunto que vai ser discutido amplamente por algumas instituições, algumas pessoas, e quem sabe a gente consegue trazer pessoas aqui para a gente poder falar sobre isso também, mas é um contexto bem grande politicamente falando, tem muito investimento sendo feito. A gente já falou bastante de inovação, né, em 2024. Já falamos. A gente fez uma série de episódios também com o pessoal do Supera, a gente fez com o Atlas do Axê também falando de inovação na indústria farmacêutica. Com o Betão. Com o Betão também do Inova da USP. Enfim, verdade. Tem bastante coisa pra gente discutir. A gente tá tentando acompanhar e trazer esses assuntos para vocês. A expectativa é que a gente fale bastante disso esse ano também. Mas, enfim, muito provavelmente vocês observaram que a gente vai ver de andamento. podcast. Eu e a Maria vamos ver de podcast. A gente vai falar muito sobre tudo. Vai ter que ser um episódio por semana desse jeito. Nossa equipe de marketing vai ter que trabalhar bastante. Alô, Leandro, se prepara para editar. Não vai ser só aqui, vai ser em outros lugares, mas eu vou guardar isso para o futuro que vocês vão ficar ouvindo. Mas é isso, acho que aí a gente encerra a lista de temas e de assuntos. De medicamentos da GGMed. Para vocês verem, a gente já está aqui quase 1 hora ou até mais falando. Imagina se a gente fosse falar da GGBio, GGFIS, então ia ficar muito extenso. Mas eu acho que tem coisas bastante... A única coisa que eu sinto falta, mas assim, aí... Porque foi falado no ano passado, a gente citou o ano passado, mas eu não vi nada aqui falando. Talvez teria que olhar em outras áreas. Na verdade, inclusive, na área de tóxico, é bem legal aqui, a área de tóxico e cosmético, de agrotóxicos, inclusive. Tem muita coisa bacana sobre melhora da qualidade, avaliação toxicológica, que é um mundo que nos envolve, mas a gente não trouxe aqui, cosmético também. Mas eu senti falta de extraíveis e lixiviáveis. A gente falou disso da agenda regulatória do ano passado, porque tinha essa discussão, mas é claro que eu acho que isso está envolvido porque o mundo ainda... Isso, exato. Exatamente. O ICH também ainda está, a gente já falou isso na retrospectiva do Pasteur, está sendo planejado para consulta pública 2025, com implementação de fato em 2027. Então, por isso que eu acho que não está aqui, mas a gente já sabe que isso é um tema que está sendo questionado pela Anvisa também, e a gente, como não deveria deixar de falar isso, a gente vai tentar falar mais sobre isso ao longo desse ano também, para começar a trazer mais informação e mais discussão sobre extraíveis e lixiviáveis como uma parte de qualidade de produto. Que talvez aconteça o que aconteceu com nitrosaminas lá na frente, lá em 2028, né? E a gente vai descobrir sobre isso. Certo? Mais alguma coisa que você queira contribuir, falar? Eu gostaria só de deixar aqui como referência esse Power BI da Anvisa, que é incrível, você consegue... O link está na descrição. Exato, você consegue acessar e pesquisar e filtrar todas as informações, então é impressionante assim, o que a Anvisa consegue fazer com os recursos que ela tem, ou poucos recursos que ela tem. Então, acessem, se atualizem, a gente fica aqui... A gente está falando disso aqui no começo do ano, então tudo que a gente colocou provavelmente vai se transformar ao longo desse ano e tem um impacto direto sobre a nossa rotina, sobre tudo que a gente faz, portanto, fiquem atentos. E aproveitem, usufruam de tudo isso que a Anvisa nos provê, porque tem bastante trabalho aqui. E facilita bastante a nossa atualização. Só fazer um bônus, porque eu falei de extraíveis e lixiviáveis. Quando eu olhei aqui rapidamente pela GGFIS, e aí já nem precisa mais fazer o react aqui, Leandro, mas só um bônus, eles estão falando de revisão de boas práticas de fabricação de medicamentos estéreis. Então, é aí que vai entrar provavelmente, essas discussões mais a fundo, envolvendo PICS, envolvendo outras informações, outras agências
ou representantes para tentar harmonizar de uma forma só. Bom, acho que é isso. Assunto bem extenso, bem grande. Boa sorte para nós. Boa sorte para todos nós nesse ano, agora começando 2025. E bora trabalhar, né, galera? Não, tem bastante coisa para fazer. Vamos nos informar. A gente vai continuar do nosso lado aqui, tentando trazer mais conteúdo e atualização para vocês. E aí vocês, do lado de vocês, por favor, mandem mensagem pra gente sobre coisas desses assuntos que vocês querem saber. Se vocês gostaram desse tipo de formato de episódio de React aqui, tragam comentários lá pra gente saber se vocês gostaram, porque a gente pode tentar mudar o formato dos papianos que a gente faz, das discussões que a gente faz, trazendo mais Reacts e não necessariamente aqui naquele bate-papo e discussão que a gente sempre traz na mesa, porque pode ser uma forma que vocês captam melhor a informação. Claro, React tem uma coisa que é difícil, que é isso, é muito mais ligado ao quem está assistindo do que quem está ouvindo. O bate-papo que a gente sempre faz está muito mais fácil para quem está só ouvindo também. Então, tem essa discussão, mas aí vocês nos contam se vocês gostaram ou não, certo? Recadinhos finais, não esqueçam. Agradecer também a Axios e a YMC que nos ajudam a manter o projeto adiante. Então, se vocês precisam de padrão, acesse o link da Axios, fala lá com o Sérgio, só comentar com ele. Se vocês precisam também de amostradores de aço inox, né, Leandro? Amostradores de aço inox e líquido, pó, viscoso e o que você precisar. Isso, amostradores de aço inox para amostrar diversos tipos de formas de produtos. É só acessar lá o link e falar com o Sérgio. Se você precisa de colunas, lembre-se da YMC, fale com o pessoal da YMC. Qualidade muito boa, atenção muito boa. Vai falar com o Laudo, com certeza você vai conhecer ele lá. E aí vocês podem entrar em contato e solicitar a sua. Não deixa também, se vocês estão aí começo de ano, se vocês querem se capacitar, querem aprimorar, refinar o seu conhecimento em cromatografia, o pessoal do Cromatografando, os links estão na descrição, tanto com os cursos, os treinamentos, quanto os guias de filtro, tá tudo lá para vocês, é só vocês acessarem. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, nos acompanharem, deixar o seu link, deixar o seu like, comentar, ativar o sininho no YouTube, se inscrever no canal que é importante também, e mandar bastante comentário pra gente lá, pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Ou se você é a pessoa que gosta de consumir o nosso conteúdo nas plataformas de áudio, Spotify, Apple, qual outro agregador? Google. Fiquem à vontade, só acessar lá e deixar os comentários com a gente também. Qualquer agregador que você for lá vai ter o Pastelaria. Exatamente. Exato. Então é isso. Maria, alguma coisa para fechar? Não, já disse tudo que tinha para dizer. Podemos fechar com a mensagem. Sempre tem mais, mas a gente guarda para os próximos episódios. Então tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigado Bom trabalho para nós. Para quem nos acompanhou até aqui. Em breve vamos trazer atualizações para vocês do que a gente vai fazer no ano. Se liguem nas nossas redes sociais mais uma vez, que a gente vai falar o que vai acontecer. Provavelmente em janeiro a gente vai falar bastante coisa para vocês, né? Em janeirão. Então, não se esqueçam, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação desta agenda regulatória seja o acaso que vocês estavam esperando. Até o próximo episódio e tchau! Maravilha, Alberto!